Olá pessoal, juntos mais uma vez no blog dos concursos da Folha. Mais uma vez uma dica importante sobre língua portuguesa, a prova que muitas vezes deixa você em apuros, tá? Hoje a nossa observação, a nossa dica é sobre crase. Crase é coisa séria, gente. A crase não existe falando, prejudica um pouco a compreensão. Só existe o uso do sinal indicativo de crase quando eu escrevo. E quando é que eu vou usar? Hoje eu vou fazer o contrário. Eu não vou dizer quando usar crase. Eu vou pedir para que vocês fiquem atentos a quando não usar. Eu digo sempre assim, não tente que não tem. Não tente colocar um sinal indicativo de crase nas palavrinhas ou diante das palavrinhas que eu vou comentar agora. Hoje eu vou dar a dica de 5 palavrinhas, tá? Você já grava isso, não tente que não tem. Primeiro, não se usa crase diante de palavras masculinas. Se você diz que andava a pé, não tem crase. Se você diz que o seu carro é a álcool, não tem crase. Se você diz que caminhava a passo firme, não tem crase. Por quê? Porque essas palavrinhas são masculinas, não pedem artigo feminino. Segundo ponto, não use crase diante de verbos. Promoção pode, mas a partir de tanto. Não pode ter crase em a partir. Verbo. Ficou a caminhar. Não há crase diante de caminhar. Caminhar é verbo. Ela ficou a escrever por um bom tempo. Escrever é verbo, não admite crase. Terceiro caso. Não use crase de forma alguma quando você tem palavras repetidas. Por exemplo, ficaram cara a cara. Palavrinhas repetidas, um azinho no meio, não usa crase. Se você disser, por exemplo, que saíram uma a uma, não use crase, por favor, palavrinhas repetidas. Se eu disser, por exemplo, que eles estavam no dia a dia, pior ainda, não pode usar, porque além de dia ser palavra masculina, ainda eu tenho palavras repetidas. Então, qual foi o primeiro caso? Não uso crase diante de palavras masculinas. O segundo foi, não uso crase diante de verbos. O terceiro, diante de, ou quando as palavras estão repetidas diante da segunda palavra. Um quarto caso, nunca use crase diante da palavra distância se ela vier sozinha, ou seja, se ela não estiver especificada. Por exemplo, educação à distância, não tem crase, distância está sozinha. Se eu disser, eles ficaram à distância, não tem crase, a palavra distância não está determinada. Mas se você disser, por exemplo, que ele ficou à distância de 2 metros da namorada, aí você vai usar crase. Outro ponto, o quinto ponto por hoje, a quinta situação por hoje em que você não pode usar crase. Gente, diante de qualquer pronome indefinido. Se você diz que referiu-se a tudo, a nada, a alguém, a ninguém, a... esse azinho nunca terá crase, porque essas palavrinhas, tudo, nada, alguém, ninguém, algo, algum, nenhum, são pronomes indefinidos. De outro momento a gente vai ver outros casos em que você nem tenta, que não tem condições de usar indicativo de crase. Bons estudos!